Boa tarde, pessoal. Aí aqui eu vou mostrar para vocês uma ideia de como vocês podem estar desenvolvendo os painéis semânticos de vocês. Tá? É interessante que você tenha vários tipos de painéis para que você use esses painéis como referência para aquilo que você quer produzir no formato de imagem. Tanto quem for trabalhar com design gráfico e quem for trabalhar com animação. A parte de CAD, como não é minha área, então, de novo, né? Quem for trabalhar com CAD vai ter que me informar e aí eu repasso para o professor dessa área. Então, no slide que vai abordar algumas informações sobre o desenvolvimento, tópico 3, eu falo aqui nesses slides como que pode ser feito a busca, a pesquisa das referências através de palavras-chave. Então eu coloco aqui vários elementos, itens que são interessantes e que podem estar agregando valor para a tua imagem, para a composição do painel semântico como um todo. Então eu tenho estilos artísticos e aí você pode estar consultando as vanguardas do design através da apresentação desse professor, que ele vai tratar sobre as vanguardas, que são os movimentos artísticos que influenciaram o design e que influenciam até hoje. Então, a arte, de uma forma ampla, ela vai sim gerar riqueza visual, riqueza interpretativa e que vai possibilitar, no momento que você for construir a sua produção, esse enriquecimento também na imagem da sua produção. Nós vamos ter aqui também como exemplos os artistas visuais. Eu citei aqui três, né, no caso. Três artistas visuais, não, são quatro, tá aqui Rita Queiroz. Rondonienses, né, pessoas que trabalham aqui, que vocês podem estar selecionando alguns materiais, dependendo do objetivo, do foco e do público-alvo que você quer alcançar. Interessante sempre considerar isso. A mensagem que você quer transmitir, o público-alvo e o objetivo. Qual é o objetivo de se usar determinada referência na tua produção? Qual é o objetivo de se usar determinadas cores, determinadas tipografias e não outras? Tá? Então tudo tem que ter um porquê e deve-se estabelecer os objetivos, né? Para que esse porquê ele seja respondido. Aqui nós vamos ter também literatura, eu citei aqui folclore e cultura local, porque eu vejo assim, minha perspectiva de vida, eu vejo que nós já temos as referências europeias, nós temos as referências norte-americanas, nós temos todas essas referências do exterior. Então, por que não dar uma chance para o que nós temos aqui, né? Então, aqui nós também fazemos cultura, nós temos cultura e a nossa cultura do norte, ela é muito rica. Apesar de ser pouco explorada em alguns aspectos, mas ela é muito rica. E eu acredito que em todos os momentos possíveis ela deve ser valorizada, inclusive nesse momento de construção de imagens. Você está aqui também que vocês podem estar pesquisando profissionais da área de design, de arquitetura, ilustradores, de preferência rondoniense. Aí você pode acessar o Instagram. O Instagram é um perfil onde vai mostrar muitas produções, muitas imagens, uma rede social rica por conta de ter bastante imagem e que pode ser encontrada em imagens dessas áreas citadas. Outro item que vocês podem estar também tomando como referência são esses sites de bancos de imagem, e tem outros sites aqui que eu vou listando que vocês podem também consultar para saber o que é uma referência visual.
E esse é um exemplo de painel de imagens, né? Poderia ser um painel de imagens para o público que eu almejo, né? Como um exemplo, né? O público de idosos. Ele poderia ser o meu painel também de similares, né? Propostas semelhantes ao que eu quero, que eu gostaria de analisar. Então, é bastante interessante você organizar todas as imagens para que você tenha uma noção do que foi feito. Mas no caso, os similares, é interessante que você não coloque ele em painéis, porque a imagem fica muito pequena. Então, quando vocês forem trabalhar com a coleta de elementos similares, né, produtos similares, vocês vão usar o tamanho dele mesmo no relatório para que a gente possa visualizar melhor todos os elementos que foram analisados. Aí a gente tem aqui, olha, pesquisa de referências visuais para quem for trabalhar. Aqui são exemplos para quem for trabalhar com animação, e aí aqui eu tenho vários exemplos de propostas de vários traços diferentes. Então eu deixo o site para vocês poderem consultar, e quem for trabalhar pode estar também tomando como referência produções audiovisual para idosos. No caso, nesse exemplo, né, no caso desse exemplo que eu estou dando para vocês de público-alvo de idosos. Olha, CAD, como público-alvo exemplo são os idosos, eu coloquei aqui algumas imagens de dormitórios, de ambientes de convivência para idosos. Então, esse é uma outra rede social chamada de Pinterest, e lá você encontra também várias imagens, né? Uma riqueza de imagens que vão te possibilitar visualizar produtos, propostas bastante diversificadas de várias áreas. Aqui a gente tem, olha, alguns exemplos de painéis, de painel semântico, que aí vai te possibilitar saber como que foi montado, para que foi montado. Então, a gente tem aqui, como por exemplo, esse painel, visivelmente a gente vê que nesse painel a gente pode encontrar uma paleta de cores, texturas, superfícies, e a gente percebe que esse painel ele se trata de um painel para o design de interiores. A gente vê aqui alguns retalhos de tecidos que podem ser usados em alguns outros produtos físicos, então fica algo bem interessante. E aí esse painel ele é interessante porque ele, ao final, ele pode ser mostrado para o cliente, né? Quem for trabalhar com um cliente, e mostrar se está adequado, se está do gosto do cliente, se ele gostaria de inserir mais algum elemento. E é bastante interessante. O painel ele é enriquecedor. Aqui eu tenho um outro exemplo de painel onde ele vai mostrar algumas imagens que vão retratar vários personagens. Personagens e seres humanos também. Esse painel ele foi construído para que o desenhista, o ilustrador, ele pudesse criar um personagem com base nessas imagens que ele coletou para esse painel. Então a gente vê aqui pessoas mais fortes, né, pessoas sendo machucadas, na luta, né, lutando, para justamente ele tomar como referência alguns focos principais, alguns pontos, para ele estar desenvolvendo a produção dele. Então o painel ele vai servir para isso, não é algo aleatório, não são imagens que você vai selecionar só para cumprir, não. São imagens, não precisa ser muitas imagens, 50 imagens, por exemplo, 30, 20, mas as imagens com pontos chaves que vai te proporcionar uma visão de que elementos tu poderá usar na tua composição visual. E aí eu tenho aqui esse site chamado de collage.es. Nesse site você tem a possibilidade de colocar todas as suas imagens aqui nesse painel e aí depois salvar em JPEG, em PDF, em PNG e colocar no relatório. Ou você tem a possibilidade também de colocar todas as imagens no relatório.
Eu particularmente prefiro colocar aqui porque elas já ficam todas organizadas e no relatório você corre o risco de alguma coisa sair fora da configuração. Então é interessante que vocês já pesquisem as imagens e já guardem essas imagens numa pasta para que elas já fiquem organizadas e depois você só seleciona aquilo que realmente vai te interessar. Então, dentro dessa pasta, eu tenho aqui técnicas de ilustração, colagem, eu tenho alguns exemplos de cartaz, eu posso colocar também. Eu tenho exemplos de obras de arte de artista local. Eu tenho aqui outros exemplos de flyers e eu tenho um exemplo de público-alvo também, de cores e de tipografia, tá? Então, essas imagens que eu tô mostrando para vocês, elas não têm nada a ver com o público-alvo do exemplo, né? Que são os idosos, tá? Mas eu resolvi colocar essas imagens porque elas já estavam selecionadas e já estavam à minha disposição para que eu pudesse maximizar o meu tempo também de explicação para vocês. Então você pode selecionar algumas e jogar diretamente no site. E aí a partir daí você pode estar, olha, organizando o site, o painel, organizando cada imagem. Olha, pode utilizar isso aqui para colocar sobreposta. Então é um site bastante legal e aí você pode estar se apropriando um pouco mais para estar realizando essa etapa do painel semântico. Então você pode colocar ele à frente, pode diminuir. É uma ferramenta muito boa para esse tipo de trabalho. E aí vocês podem estar elaborando quantos painéis desejarem para que vocês tenham uma riqueza de detalhes, de imagens, que possa servir como uma fonte de inspiração mesmo, daquilo que vocês podem estar aproveitando no trabalho de vocês. Tá? E aí, para salvar, você tem aqui, olha, você pode colocar por aqui, tá? Então tem como colocar tem outras funções aqui, então tem como inserir texto, tem como modificar cores. E aí você vai guardar a imagem, você vai nomear e vocês têm essas três opções aqui. Tá? Você vai salvar e aí você vai receber o seu painel. E aí esse painel você pode salvar e colar lá no relatório, tá?